Um pai bilionário observa, impotente, seu filho autista se recusar a comer. Anos de terapias e os melhores especialistas do país falharam. Mas quando uma jovem garçonete se aproxima e sussurra algumas palavras para o menino, um milagre acontece. O que ela fez que ninguém mais conseguiu? E qual decisão inesperada o pai tomou que mudaria a vida de todos para sempre? Prepare-se, pois esta história prova que a verdadeira conexão não pode ser comprada. Ricardo Vasconcelos observava, com o coração apertado, o pequeno Léo recusar mais uma vez a comida que ele oferecia. O restaurante de luxo na Lagoa, no Rio de Janeiro, com sua atmosfera sofisticada, parecia zombar de sua frustração. Anos de terapias caras e os melhores profissionais do país não haviam conseguido ajudar seu filho de 5 anos, que vivia em seu próprio mundo devido a um autismo severo, a se alimentar sozinho ou a aceitar comida de outras pessoas. Foi quando ele notou uma jovem garçonete se aproximar timidamente da mesa. A moça, cujo crachá dizia Ana, abaixou-se ao nível do menino e, com um sorriso gentil, começou a interagir com ele de uma forma que Ricardo, empresário bem-sucedido e dono de uma das maiores incorporadoras do Brasil, jamais havia testemunhado. Ela não tentou forçar a comida. Em vez disso, pegou um guardanapo de papel e começou a dobrá-lo, transformando-o em um pequeno pássaro. Léo, que até então estava focado em um ponto fixo na parede, virou a cabeça lentamente, os olhos acompanhando os movimentos das mãos da moça. Em poucos minutos, para o choque de Ricardo, seu filho estava segurando uma colher e levando um pouco de purê à boca, algo que especialistas caríssimos não haviam conseguido em anos de terapia. "Como você fez isso?" perguntou Ricardo, a voz rouca de espanto, os olhos fixos na cena quase milagrosa. "Ah, senhor, não é nada demais", respondeu Ana com simplicidade, sem tirar os olhos de Léo. "Meu irmão mais novo também está no espectro. Aprendi algumas técnicas que funcionam bem com ele. Às vezes, mudar o foco da comida para algo lúdico ajuda a quebrar a resistência." Ricardo observou atentamente a jovem. Ela não devia ter mais de 25 anos. Vestia o uniforme simples do restaurante, seus cabelos escuros presos em um coque prático, e seu sorriso gentil transmitia uma calma que, inexplicavelmente, havia conquistado a confiança de Léo. "Você tem formação nessa área?" questionou o empresário ainda incrédulo. "Comecei a faculdade de terapia ocupacional, mas precisei trancar o curso quando minha avó adoeceu", explicou ela, ajudando Léo a segurar melhor a colher. "Agora estou juntando dinheiro para voltar a estudar." Naquele momento, Ricardo Vasconcelos, conhecido por sua frieza nos negócios e por sua fortuna bilionária, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Desde o diagnóstico de Léo e a doença que levou sua esposa, Clara, 3 anos atrás, ele havia se fechado em uma rotina rígida e solitária, dividindo-se entre os negócios e a criação de um filho com quem mal conseguia se comunicar. "Moça, qual é o seu nome completo?" perguntou ele, já tirando o celular do bolso. "Ana Martins, senhor", respondeu ela, notando a mudança na postura do homem. "Aconteceu alguma coisa?" "Talvez tenha acontecido algo muito bom, Ana", disse ele, guardando o celular após fazer uma anotação. "Você não imagina o quanto esse pequeno momento significa para nós." A garçonete sorriu, sem compreender a dimensão do que havia acabado de realizar. Para ela, ajudar o menino era apenas um gesto natural. Para Ricardo, era a primeira luz após anos de escuridão. Naquela noite, em sua cobertura na Avenida Vieira Souto, com vista para a praia de Ipanema, Ricardo não conseguia tirar da cabeça a imagem do filho comendo sozinho. Léo agora dormia tranquilamente, algo raro. O empresário sentou-se em seu escritório e começou a pesquisar. Precisava saber mais sobre aquela garçonete que havia conseguido em minutos o que anos de terapia não haviam alcançado. Seu assistente pessoal, Jorge, bateu à porta. "Senhor, trouxe as informações que pediu sobre a moça do restaurante", disse ele, entregando uma pasta. Ricardo a folheou. Ana Martins, 24 anos. Nascida em Nova Friburgo.
região serrana do Rio. Veio para a capital aos 18 para cursar terapia ocupacional na UFRJ. Trancou o curso no 3º ano, quando a avó que a criara adoeceu. Trabalhava no restaurante Mirante da Lagoa há pouco mais de 1 ano. Sem antecedentes, sem dívidas significativas, exceto pelos empréstimos estudantis. É isso? Perguntou Ricardo. Bom, ela é conhecida no restaurante por seu jeito atencioso. E descobri algo interessante. Ela desenvolveu por conta própria um método de comunicação alternativa para crianças não verbais, inspirado na experiência com o irmão. Chegou a apresentar um trabalho sobre isso na faculdade antes de trancar o curso. Ricardo recostou-se na cadeira, pensativo. Seu instinto de empresário raramente o enganava. Não era apenas o fato de ter feito Léo comer. Era a naturalidade, a ausência do olhar de pena que ele tanto odiava. Jorge, quero que você faça um convite a ela para vir aqui como consultora para ajudar com o Léo, disse finalmente. Ofereça uma remuneração generosa, algo que ela não possa recusar. O senhor tem certeza? Mal conhecemos a moça? Questionou Jorge, sempre cauteloso. Tenho certeza de que meu filho se conectou com ela de uma forma que nunca vi antes, respondeu Ricardo com um olhar determinado. E estou disposto a tentar qualquer coisa para ajudar meu filho. O que Ricardo não sabia era que sua sogra, Dona Beatriz, uma mulher controladora que ainda exercia grande influência sobre os negócios da família, não veria com bons olhos a entrada de uma estranha em suas vidas, e que Ana carregava um passado que a fazia temer envolvimentos profundos com pessoas poderosas. Se o gesto de Ana e a esperança de Ricardo te emocionaram, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A jornada desta família está apenas começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. Na manhã seguinte, Ana chegou ao trabalho como de costume, pegando 2 ônibus de seu pequeno apartamento em um bairro da Zona Norte até o restaurante na Lagoa. Seus pensamentos estavam no menino do dia anterior, em como ele lhe lembrara seu irmão, Lucas, agora com 17 anos, que vivia com uma tia no interior após o falecimento da avó. Ana, o gerente quer falar com você, informou sua colega Mariana assim que ela entrou. E parece sério. Com um suspiro, Ana se dirigiu à sala do Sr. Roberto, o gerente. Ela sabia que havia quebrado o protocolo ao se sentar com o cliente, mas não conseguira resistir ao ver o sofrimento do menino. Senhorita Martins, começou o Sr. Roberto, ajeitando os óculos. Recebi uma reclamação sobre seu comportamento ontem. A política do restaurante é clara. Eu entendo, senhor. Roberto, mas aquele menino... Não terminei. Ele a interrompeu, erguendo a mão. Também recebi um telefonema do escritório do Sr. Ricardo Vasconcelos esta manhã. Aparentemente, ele ficou bastante impressionado com seu atendimento. O gerente abriu uma gaveta e retirou um envelope. Ele pediu que eu entregasse isso a você. É um convite para uma entrevista em sua residência. E deixou claro que você está liberada do trabalho pelo tempo que for necessário. Ana pegou o envelope com as mãos trêmulas. O papel era grosso, com um emblema dourado com as iniciais RV. Quem exatamente é esse cliente, Sr. Roberto? Ela perguntou, percebendo que havia algo maior acontecendo. Meu Deus, menina, você não o reconheceu? O gerente parecia chocado. Ele é o dono do Grupo Vasconcelos, uma das maiores incorporadoras do país. É bilionário. E pelo que entendi, ele quer contratar você para ajudar com o filho. Ana sentiu o estômago afundar. Ela sempre evitava se envolver demais com os clientes, especialmente os ricos e poderosos. Sua experiência lhe ensinara que pessoas com dinheiro frequentemente achavam que podiam comprar qualquer coisa, inclusive pessoas. Quando seria essa entrevista? Ela perguntou hesitante. Hoje à tarde. Um motorista virá buscá-la às 2 horas. Respondeu o gerente, agora com um sorriso calculista. Isso pode ser muito bom para o restaurante, Ana. E para você, obviamente. Saindo da sala, Ana encontrou os colegas olhando para ela com curiosidade. O que foi? Perguntou Mariana. É verdade que você vai trabalhar para o Ricardo Vasconcelos? Nem sei do que se trata ainda, respondeu Ana, guardando o envelope na bolsa. Só ajudei um menino que estava com dificuldade para comer.
Um menino que, por acaso, é filho de um dos homens mais ricos do Brasil, exclamou Mariana. Menina, essa é a sua chance de sair desse lugar e finalmente voltar para a faculdade. Ana apenas sorriu, mas seu coração estava apertado. Ela queria ajudar o menino, mas temia o que poderia acontecer se entrasse no mundo daquela família poderosa. Da última vez que confiou em alguém com dinheiro e influência, quase perdeu tudo. Às 2 horas em ponto, um motorista uniformizado a esperava. O carro, um sedã de luxo preto com vidros escurecidos, atraía olhares. Senhorita Martins? Perguntou o motorista. Sou o Paulo. Estou aqui para levá-la à residência do Sr. Vasconcelos. Ana assentiu, sentindo-se deslocada em seu uniforme. Estou um pouco inadequada para uma entrevista, comentou. Não se preocupe. O Sr. Ricardo foi claro que não havia necessidade de formalidades. Durante o trajeto pela orla, Ana observava a paisagem mudar. Os prédios da Zona Sul davam lugar aos condomínios de luxo da Barra da Tijuca. Finalmente, o carro parou diante de um portão imponente. Após uma verificação, os portões se abriram, revelando uma mansão de estilo contemporâneo, com grandes janelas de vidro e uma vista deslumbrante para o mar. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestida com um uniforme elegante, a esperava na porta. Bem-vinda, senhorita Martins. Sou a Regina, governanta da casa. O senhor Ricardo a espera no escritório. O Léo está em sua sessão de terapia ocupacional. Regina a conduziu por um hall de entrada impressionante, com pé direito duplo e obras de arte que Ana reconheceu como sendo de artistas brasileiros renomados. Ao chegarem a uma porta de madeira escura, Regina bateu suavemente. Senhor Ricardo, a senhorita Martins está aqui. Pode entrar. O escritório era amplo, com estantes de livros cobrindo uma parede inteira e uma mesa imponente de frente para as janelas com vista para o oceano. Ricardo estava de pé, perto da janela. Vestia uma camisa social azul clara, com as mangas dobradas e calças escuras. Sem o terno formal, parecia mais jovem e menos intimidador. Senhorita Martins, obrigado por vir, disse ele, aproximando-se. Obrigada pelo convite, Sr. Vasconcelos, mas confesso que estou um pouco confusa. Ele indicou os sofás de couro. Acredito que você seja modesta demais para entender o impacto que teve ontem. O que você fez com o Léo foi extraordinário. Foi apenas um momento de conexão, senhor. Crianças no espectro frequentemente respondem bem quando são abordadas de forma adequada às suas necessidades. Pode parecer simples para você, mas para nós foi revolucionário, disse ele. Temos uma equipe de profissionais, psicólogos, terapeutas. Nenhum deles conseguiu uma conexão tão imediata. Ele pegou uma pasta. Fiquei sabendo que você estudou terapia ocupacional e desenvolveu um método próprio de comunicação. Ana se sentiu desconfortável. Como soube de tudo isso? Tenho recursos, senhorita Martins. Ele respondeu sem rodeios. E quando se trata do bem-estar do meu filho, não hesito em usá-los. Quero lhe oferecer um emprego como acompanhante terapêutica do Léo. Com um salário 5 vezes maior do que ganha atualmente, plano de saúde, ajuda de custo para moradia e, se desejar, financiamento para concluir seus estudos. Ana piscou, atônita. Senhor Vasconcelos, eu não tenho qualificações formais para isso. Não concluí meu curso. Você tem algo mais valioso. Uma conexão natural com meu filho e experiência prática com seu irmão. Os diplomas podem vir depois. Não sei se seria ético aceitar. Ela argumentou, mesmo sentindo o coração acelerar com a possibilidade de voltar à faculdade. Sua preocupação ética é admirável, ele comentou. Mas você não estaria substituindo os profissionais. Seria um complemento, alguém que pudesse estabelecer uma ponte entre ele e o mundo. E, claro, entre ele e eu. A última frase foi dita com uma vulnerabilidade que a surpreendeu. O poderoso empresário deu lugar a um pai que não sabia como se conectar com o próprio filho. Eu gostaria de conhecer melhor o Léo antes de tomar qualquer decisão, ela disse finalmente. Um sorriso discreto apareceu no rosto de Ricardo. Isso pode ser arranjado. A sessão de terapia dele deve estar terminando. Gostaria de acompanhar o lanche dele? Geralmente é um momento desafiador.
Eles seguiram para uma sala ampla e arejada, adaptada para as necessidades de Léo. Uma terapeuta guardava alguns materiais enquanto o menino estava sentado em um canto, absorto em um tablet. Doutora Amanda, como foi a sessão? Perguntou Ricardo. Produtiva, Sr. Vasconcelos. Trabalhamos na coordenação motora fina. A terapeuta olhou para Ana com um sorriso profissional, mas com uma leve desconfiança nos olhos. Esta é a Ana Martins, uma consultora que está nos ajudando, apresentou Ricardo. A terapeuta se despediu, deixando-os a sós. O Léo geralmente fica absorvido em seus jogos, explicou Ricardo. É difícil tirá-lo dessa atividade. Ana se aproximou lentamente, sentando-se no chão a uma distância respeitosa. Não falou nada, apenas observou o jogo de associação de formas e cores. Você é muito bom nisso, comentou ela suavemente, sem olhar diretamente para ele. Meu irmão também adora esse jogo. Léo não respondeu, mas seus dedos pausaram brevemente sobre a tela. Ana continuou a comentar sobre o jogo, sem exigir resposta. Após alguns minutos, ela notou que o menino lançava olhares furtivos em sua direção. Está quase na hora do lanche, Léo, disse ela. Tem bolo de fubá hoje. Meu irmão Lucas adora bolo de fubá. Surpreendentemente, Léo ergueu o olhar. Ana sorriu e se levantou, indo até a mesa onde o lanche estava preparado. Olha só, adivinhei. É mesmo bolo de fubá. Léo, você prefere começar pelo bolo ou pela fruta? Para a surpresa de Ricardo, Léo se levantou, colocou o tablet de lado e caminhou até a mesa. Apontou para o bolo. Boa escolha, disse Ana, puxando uma cadeira para ele. O menino comeu o lanche inteiro, sozinho, algo que Ricardo raramente via. Ao final, olhou rapidamente para Ana, um gesto que para ele era um enorme reconhecimento. Ricardo se aproximou, maravilhado. Como? Eu não fiz nada extraordinário, senhor. Apenas respeitei o tempo dele e ofereci escolhas. Senhorita Martins, espero que reconsidere minha oferta, disse ele sério. Você conseguiu em 15 minutos o que não conseguimos em meses. Eu preciso pensar, ela respondeu. É uma decisão importante. Compreendo? Posso perguntar o que a faz hesitar? É sobre responsabilidade. O Léo precisa de constância. Não quero criar vínculos que depois possam ser rompidos. O que ela não disse era que também temia se envolver demais emocionalmente. Se ajudar, estou disposto a oferecer um contrato inicial de 3 meses, disse Ricardo. Isso nos daria tempo para avaliar. A proposta era mais gerenciável. Nesse caso, acho que podemos tentar, ela respondeu. Mas com uma condição. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Quero autonomia para implementar minha abordagem, mesmo que discorde da equipe atual. E gostaria de poder adaptar meu horário para retomar meus estudos. Um leve sorriso surgiu no rosto de Ricardo. Parece justo. Temos um acordo, então? Temos um acordo, Sr. Vasconcelos. Ricardo, por favor. Naquele momento, nenhum dos dois percebeu que estavam sendo observados. Da porta entreaberta, Regina, a governanta, acompanhava a cena com um olhar preocupado. Ela sabia que a chegada de Ana não seria bem recebida por todos, especialmente por Dona Beatriz, a matriarca da família, que era extremamente protetora com o neto e desconfiada de estranhos. 2 semanas se passaram desde que Ana aceitara o trabalho na mansão dos Vasconcelos. A adaptação foi gradual. Ela começou indo à casa 3 vezes por semana para não causar uma mudança brusca na rotina de Léo. Os progressos, embora pequenos para um observador externo, eram monumentais para Ricardo. O menino já a reconhecia assim que ela chegava, às vezes até esboçando um sorriso discreto. As refeições, antes campos de batalha emocionais, tornaram-se momentos mais calmos. Léo começava a aceitar participar de atividades sugeridas por Ana, como jogos simples com texturas e exercícios sensoriais que ela adaptava de suas experiências com o irmão. Naquela manhã de quinta-feira, Ana chegou à mansão mais cedo. Havia combinado com Ricardo de participar da reunião semanal com a equipe multidisciplinar que atendia Léo, para que pudessem alinhar as abordagens.
Paulo, o motorista, já a esperava no portão, como se tornara costume. Ricardo insistira em enviar o carro para buscá-la, argumentando que facilitaria sua logística. "Bom dia, Ana", cumprimentou Paulo com seu sorriso gentil. "Dormiu bem?" "Não muito", ela confessou, entrando no carro. "Fiquei estudando até tarde. Decidi que vou tentar o processo seletivo para reingresso na faculdade no próximo semestre." "Isso é ótimo", respondeu o motorista. "O senhor Ricardo ficará contente em saber. Ele valoriza muito a educação." Ao chegarem à mansão, Ana percebeu um carro desconhecido estacionado na entrada. "Temos visitas hoje?" perguntou a Paulo. "Dona Beatriz chegou de viagem ontem à noite." Ele respondeu em tom baixo. "A mãe do senhor Ricardo." Ana sentiu um frio na barriga. Já havia ouvido falar da matriarca da família Vasconcelos através de comentários de Regina e outros funcionários. Sabia que era uma mulher de personalidade forte, que mantinha controle sobre muitos aspectos dos negócios da família, mesmo após passar o comando oficial para o filho. "Ela sabe sobre mim?" perguntou Ana, hesitante. Paulo deu de ombros. "O senhor Ricardo deve ter mencionado, mas ela não costuma se envolver muito nos assuntos relacionados ao Léo, pelo menos não diretamente." Ana seguiu para a entrada lateral que geralmente utilizava. Regina a esperava no corredor com uma expressão preocupada. "Bom dia, querida. A reunião foi transferida para a biblioteca. Todos já estão lá, incluindo Dona Beatriz." "A mãe do senhor Ricardo vai participar?" perguntou Ana, a ansiedade aumentando. "Ela insistiu", respondeu Regina com um olhar significativo. "Esteja preparada, Ana. Dona Beatriz pode ser desafiadora." Com um suspiro, Ana seguiu até a biblioteca. No centro de uma grande mesa oval, várias pessoas estavam sentadas. Reconheceu a doutora Amanda, o neurologista de Léo, e mais 2 profissionais. Na cabeceira da mesa estava Ricardo e, ao seu lado, uma mulher elegante de aproximadamente 70 anos. Cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, postura ereta e expressão severa. Seus olhos, da mesma cor dos de Ricardo, examinaram Ana de cima a baixo quando ela entrou. "Ah, Ana, bem-vinda", disse Ricardo, levantando-se. "Permita-me apresentá-la à minha mãe, Beatriz Vasconcelos." Ana estendeu a mão. "É um prazer conhecê-la, senhora Vasconcelos." Beatriz aceitou o cumprimento com um aperto de mão breve e frio. "Então, esta é a jovem que tem causado tanto alvoroço", comentou ela, o tom ambíguo. "Meu filho fala muito de suas técnicas inovadoras." O modo como pronunciou inovadoras deixava claro seu ceticismo. "Apenas compartilho o que aprendi com meu próprio irmão, senhora", respondeu Ana com humildade. A reunião começou. Ricardo destacou as melhoras de Léo. A doutora Amanda, com cautela, atribuiu os progressos a variações naturais no comportamento. Foi então que Beatriz direcionou seu olhar penetrante para Ana. "O que me interessa saber", disse ela, "é qual exatamente é sua qualificação para tratar de uma criança com necessidades tão complexas quanto meu neto." A sala ficou em silêncio. "Senhora Vasconcelos, não tenho a pretensão de tratar o Léo", respondeu Ana, calma. "Meu papel é criar um ambiente propício para que ele se sinta seguro, facilitando o trabalho dos especialistas." "E onde aprendeu a fazer isso?" insistiu Beatriz. "Certamente não no restaurante onde servia mesas." O tom condescendente fez o rosto de Ana esquentar, mas ela manteve a compostura. "Cursei 3 anos de terapia ocupacional na UFRJ antes de precisar trancar. Durante esse tempo, concentrei-me em estudos sobre neurodesenvolvimento por causa do meu irmão." "Chega, mãe!" Ricardo interveio, a voz firme. "Contratei a Ana porque ela tem um dom. Os resultados falam por si. Resultados que poderiam ser coincidência", rebateu Beatriz. "Bem, vejamos quanto tempo este milagre vai durar." A reunião prosseguiu tensa. Ao final, quando todos se retiravam, Beatriz pediu para falar com o filho a sós. Luísa saiu, mas não pôde deixar de ouvir as vozes alteradas através da porta. "Você perdeu o juízo, Ricardo? Contratar uma garçonete sem qualificações? O que as pessoas vão pensar?"
Não me importo com o que as pessoas pensam, mãe. Me importo com o bem-estar do meu filho. E se ela estiver apenas interessada em seu dinheiro? Chega! Fiz todas as verificações necessárias. Ela até tentou recusar o salário que ofereci. Ana se afastou, perturbada. No jardim, encontrou Léo com sua babá, Clara. O menino folheava um livro de dinossauros. Oi, Léo, disse ela suavemente. O menino não respondeu, mas virou o livro em sua direção, um gesto que, para ele, era um convite. Ana se sentou ao lado dele e começou a comentar sobre as imagens. Gradualmente, Léo se aproximou até encostar-se no braço dela. Ricardo apareceu no jardim, o semblante ainda tenso. Ao ver o filho tão confortável com Ana, porém, sua expressão suavizou. Parece que estão se divertindo, comentou. O Léo está me mostrando seus dinossauros favoritos, explicou Ana. Ele ganhou esse livro da mãe, disse Ricardo, a voz baixa. Raramente permite que alguém o veja com ele. Ele se sentou perto deles. Peço desculpas pelo comportamento da minha mãe. Não precisa. É compreensível que ela se preocupe. Mesmo assim, foi inadequado. Antes que Ana pudesse responder, seu celular vibrou. Ela viu o nome na tela. Dr. Augusto, Hospital Municipal. Preciso atender. Com licença, disse ela, levantando-se apressadamente. Ricardo a observou se afastar, a conversa ao telefone parecendo séria. Quando ela voltou, seu rosto era uma máscara de calma forçada. Está tudo bem? Ele perguntou. Sim, um assunto pessoal. Senhor Ricardo, seria possível eu sair um pouco mais cedo hoje? Claro, o Paulo pode levá-la. Não é necessário, obrigada. Prefiro ir por conta própria. A saída apressada e a ligação misteriosa despertaram a curiosidade de Beatriz, que observava tudo da janela da biblioteca. Ela imediatamente instruiu seu assistente pessoal a descobrir mais sobre o Dr. Augusto e o hospital, e qual era a conexão de Ana com eles. Enquanto isso, no ônibus, Ana tentava processar a notícia. Seu irmão, Lucas, tivera uma recaída e estava internado. Os medicamentos que controlavam suas crises estavam em falta no sistema público e os alternativos não eram eficazes. O médico ligara porque sabia que Ana sempre encontrava um jeito. O problema era o custo. Mesmo com o novo salário, seu primeiro pagamento só viria no final do mês. Ela teria que usar suas economias, mas não sabia por quanto tempo conseguiria manter o tratamento. A ideia de pedir um adiantamento a Ricardo lhe pareceu humilhante, especialmente após as acusações de sua mãe. Ela estava sozinha nessa, mais uma vez. Nas semanas seguintes, a vida de Ana se tornou um malabarismo exaustivo. Ela dividia seu tempo entre o trabalho na mansão, as visitas ao hospital para ver Lucas e as noites em claro estudando para o reingresso na faculdade. Ricardo, percebendo sua preocupação constante, finalmente a confrontou durante um de seus jantares de planejamento. Ana, espero não ser intrusivo, mas tenho notado que você parece preocupada, disse ele. Há algo em que eu possa ajudar? Ela hesitou, mas o cansaço venceu seu orgulho. É meu irmão Lucas, admitiu. Ele teve uma recaída. Os medicamentos são caros e estou tentando administrar a situação. Ana, o Grupo Vasconcelos mantém uma fundação que apoia tratamentos médicos. Ele ofereceu. Gostaria de incluir seu irmão no programa. É muito generoso, mas não posso aceitar. Ela respondeu, temendo criar mais dependência. Não é caridade, Ana. É reconhecimento. Ele insistiu. O que você fez pelo Léo não tem preço. Pela primeira vez em anos, meu filho está progredindo. Por favor, pense nisso pelo seu irmão. Naquele momento, Regina, a governanta, entrou na sala parecendo perturbada. Senhor Ricardo, Dona Beatriz acaba de chegar e está perguntando pelo senhor. Ana se levantou para sair, preferindo evitar outro encontro com a matriarca. O que ela não sabia era que Beatriz já havia recebido um relatório detalhado sobre a situação de Lucas e a dívida de Ana com o hospital. Para a matriarca, era a prova que precisava. A jovem estava ali por interesse. No dia seguinte, Ana encontrou Beatriz esperando por ela na sala de terapia. Bom dia, senhorita Martins, disse a matriarca,
a voz fria. Fiquei sabendo das dificuldades financeiras relacionadas ao tratamento de seu irmão. Sei também da sua dívida com o hospital. Ana sentiu o sangue gelar. Com todo respeito, minha situação financeira não tem relação com meu trabalho aqui. Pelo contrário, minha querida, tem tudo a ver. Beatriz abriu sua bolsa de grife e retirou um envelope. Aqui dentro há um cheque com valor suficiente para cobrir todas as suas dívidas e garantir 1 ano de tratamento para seu irmão. É seu, com uma única condição: que você se afaste imediatamente do Léo e do Ricardo. Ana encarou o envelope como se fosse veneno. A senhora está me oferecendo dinheiro para eu desaparecer? Estou oferecendo uma saída digna, corrigiu Beatriz. Você recebe o que realmente veio buscar, sem precisar continuar com essa farsa. Não estou à venda, senhora Vasconcelos, disse Ana, a voz tremendo de raiva. Eu genuinamente me importo com o Léo. Talvez até acredite nisso, concedeu Beatriz. Mas no fundo sabemos que sua aproximação foi motivada pela necessidade. A porta se abriu e Ricardo entrou, sentindo a tensão. O que está acontecendo aqui? Apenas uma conversa entre mulheres, respondeu Beatriz, guardando o envelope. Ana, está tudo bem? Ricardo perguntou, notando a palidez dela. Ela hesitou, mas decidiu não criar um conflito maior. Estou bem, apenas um pouco cansada. Nos dias que se seguiram, a situação de Lucas piorou. O médico de Ana, Dr. Augusto, ligou com más notícias. As convulsões estavam aumentando e o tratamento atual não era mais eficaz. Uma cirurgia cerebral de alto risco era agora a opção mais viável. Desesperada, Ana não sabia o que fazer. Foi então que Ricardo a confrontou novamente, desta vez em seu escritório. Ele tinha uma pasta na mão. Ana, minha mãe me contou sobre a oferta que ela lhe fez e sobre a investigação que ela ordenou. Foi totalmente inaceitável. Ele abriu a pasta. Isso é um relatório médico confidencial do seu irmão. Ela o obteve ilegalmente. E também uma acusação de assédio que você fez contra um antigo chefe que foi retirada após um acordo financeiro. Ana sentiu o chão desaparecer. Ela está distorcendo tudo. Eu retirei a queixa porque estava sendo ameaçada. Eu sei, Ana. Eu acredito em você, disse Ricardo, a voz firme. E é por isso que minha mãe não tomará mais nenhuma decisão a respeito do Léo ou desta família. Eu assumi o controle total. Ele fez uma pausa. Eu sei sobre a cirurgia do Lucas. E a Fundação Vasconcelos vai cobrir todos os custos. Não como um favor, mas como uma reparação pelo que minha mãe lhe fez passar. As lágrimas que Ana segurara por semanas finalmente vieram. Por quê? Ela sussurrou. Por que se importa tanto? Porque você me lembrou do que é ter esperança. Ele respondeu, a voz suave. Porque em um mundo onde pessoas como minha mãe presumem o pior, eu prefiro acreditar que ainda existem pessoas genuinamente boas. E porque meu filho ama você. E eu também estou começando a amar. A confissão pairou no ar. Naquele momento, a relação deles mudou de profissional para algo muito mais profundo. 2 meses depois, Lucas estava se recuperando bem da cirurgia. Ana, agora com a vida financeira e emocional mais estável, havia se tornado uma figura central na vida de Léo e Ricardo. Ela e Ricardo estavam explorando seu relacionamento com calma e respeito. Beatriz, afastada das decisões, começou a observar de longe e, pela primeira vez, viu o erro que cometera. Vendo o neto sorrir e interagir, ela percebeu que a conexão que Ana tinha com ele era real e insubstituível. Numa tarde, Berenice pediu para encontrar Ana no jardim. Eu estava errada, disse a matriarca, a voz embargada. Eu estava tão focada em proteger minha família do mundo que quase a destruí por dentro. Você trouxe luz para esta casa, Ana, e eu gostaria de pedir seu perdão. Ana, vendo a sinceridade nos olhos da mulher mais velha, aceitou. 1 ano depois daquele primeiro encontro no restaurante, a família se reuniu para celebrar o aniversário de 6 anos de Léo. A festa foi no jardim da mansão. Lucas, irmão de Ana, estava lá, rindo e brincando com o aniversariante. Beatriz observava tudo com um sorriso genuíno.
Após o bolo, Léo, que agora formava pequenas frases, se aproximou de Ana e Ricardo, que estavam de mãos dadas. Ele apontou para os dois e depois para si mesmo. Família, ele disse com clareza. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Ele olhou para Ana, o amor e a gratidão transbordando. Sim, filho, ele disse. Todos juntos, uma família. O que começara com um gesto de bondade em um restaurante havia curado feridas antigas e construído uma nova família, não definida por sangue ou status, mas por escolha, respeito e um amor incondicional que superou todas as barreiras. O que você achou dessa história de superação e amor? Conta pra gente nos comentários o que mais tocou seu coração. Se conhece alguém que trabalha com crianças especiais, compartilhe esta história. Não esqueça do like e inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como esta.